Amados irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias ou então acompanhar na projeção Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. A partir do versículo 46. A partir do versículo 46, Marcos capítulo 10. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por este culto que até aqui o Senhor já tem ministrado em nossas vidas e corações. Agora o Senhor dedica um tempo, ó Deus, para ampliar essa ministração por meio da pregação da palavra. Leva, portanto, os nossos pensamentos à presença de Jesus Cristo e à obediência do nosso Senhor e Salvador. Leva os nossos corações, ó Deus, à presença do Espírito Santo para preparar como uma terra fértil que receberá uma divina semente que vai germinar, crescer, florescer e frutificar para a glória do Teu nome. Que a palavra do Senhor entre poderosamente em nossas vidas e saiamos nessa noite aqui, ó Pai Celestial, deste lugar, sabendo que o Senhor falou conosco, que o Senhor ministrou em nossas vidas, que de fato, de verdade, os céus se abriram, ó Pai Celestial, e o Senhor trouxe uma palavra para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. A palavra do Senhor em Marcos capítulo 10 fala de um homem que estava desesperado à beira do caminho. Você já sentiu alguma vez desespero na sua vida? Eu já. Eu já tive momentos em que olhava para um lado, olhava para o outro e só sabia chorar ou então clamar. Assim estava Bartimeu. Ele, há muitos anos, naquela estrada, diz o texto que ele era cego e mendigo. Tal era o problema de Bartimeu, que alguns vão aprofundar na exegese deste texto aqui e que vão informar que nem nome ele tinha. Porque Bartimeu, no hebraico ou no aramaico, significa filho de Timeu. Então Marcos está fazendo aqui uma referência redundante. Ele é filho de Timeu, filho de Timeu. E para a nossa tradução saiu Bartimeu, filho de Timeu. Mas é uma repetição, filho de Timeu. Eu lembro do Pedro Felipe, meu filho. Ele disse que quando fosse adulto, quando ele casasse, que ele iria frequentar uma outra igreja que eu não estivesse pastoreando, para ele ser o Pedro, e não o filho do pastor Marcelo. Assim era Bartimeu, cego, mendigo e possivelmente uma pessoa destituída de uma identidade própria, marginalizada na sociedade. Sabe quando tem aquelas pessoas que nos são invisíveis, que nós passamos por elas e não enxergamos? Às vezes o gari, que está limpando a rua, às vezes um pedinte, às vezes um morador de rua. Assim era Bartimeu, desesperado. Mas ele ouviu dizer que vinha um certo Nazareno, andando em sua direção. Ele ouviu dizer que tinha um homem que realizava milagres, que expulsava demônios, que operava grandes coisas, que curava pessoas enfermas. Era Jesus de Nazaré. E aqui, nesse momento, Bartimeu, ele demonstra um certo conhecimento de quem é esse Jesus. Porque ele chama por um título messiânico. Título esse que foi proclamado pelos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías. Título que ele passa a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E aqui nós começamos a aprender com essa atitude de Bartimeu, não só a disposição de sair daquele momento de desprezo. Porque tem pessoas
que estão vivendo num momento de desprezo, num momento de dificuldade, num momento de marginalização, num momento de falta de identidade, mas gostam daquela vida. Gostam de se sentir daquele jeito. Há um sentimento de autocomiseração que parece que chama a atenção de todos, que chama a piedade, o olhar piedoso das pessoas e acaba assumindo aquilo como a sua própria identidade, gostando daquela condição que ela está vivendo. Eu lembro de um pastor que ele descobriu isso, entrou numa rota de depressão, e quando ele estava sem a depressão, ele era um pastor meio que desprezado pelas pessoas, mas quando ele ficou deprimido, todos os olhares se voltaram para ele, e aquilo alimentou um desejo dele continuar naquela condição de depressão, para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam olhando para ele. E eu não estou dizendo que todos os deprimidos fazem isso, mas desse pastor especificamente, ele estava fazendo isso. Ele adquiriu um certo comportamento para continuar, porque afinal de contas todos chegavam, demonstravam mais carinho, tinham mais paciência com ele, mas Bartimeu não estava desse jeito. Bartimeu, ele se posicionou para sair daquela condição de desprezo, daquela condição de enfermidade, daquela condição de falta de identidade, eventualmente. Diz o texto que quando ele é interrogado por Jesus Cristo, ele tem um pedido claro, objetivo, que eu torne a ver, que eu possa ver de novo. Portanto, Bartimeu foi uma pessoa que enxergou em um determinado momento da sua vida. Ele enxergou e perdeu a visão, e ele queria restaurar aquela condição dele. É assim que nós devemos nos portar quando nós sabemos que Jesus está vindo ao nosso encontro. Quando nós temos a notícia de que Jesus Cristo está vindo, passando, mesmo que estejamos marginalizados, mesmo que estejamos desprezados, mesmo que estejamos, de certa forma, sem uma identidade bem definida por causa da angústia e da aflição que nós estamos sofrendo. Essa disposição de restituição, de resgate de uma vida que nós já tivemos antes. Bartimeu, ele já tinha enxergado e agora ele queria enxergar de novo. E ele coloca-se a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia de mim. Em primeiro lugar, ele reconhece Jesus como filho de Davi, o grande Messias prometido, aquele que viria sarar, aquele que viria curar, libertar cativos, restaurar oprimidos. Ele viria para fazer uma grande obra em Israel. E ele se enquadra nessa condição de ser objeto do amor de Deus, objeto da graça de Deus, alvo da ministração graciosa de Deus, alvo do amor de Deus, do perdão dos pecados. Se foi eventualmente a cegueira causada por algum pecado, ele sabia que naquele momento o Messias iria ministrar graça, misericórdia, compaixão, perdão dos pecados para ele. Então ele se relaciona com Jesus Cristo, sabendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. A palavra nem chega aos nossos lábios e o Senhor já conhece, Ele sabe de tudo da nossa vida. E é diante deste Deus que nós nos colocamos a clamar: tem misericórdia de nós, Senhor. Esse Jesus está aqui hoje. Esse Jesus está operando em nossas vidas. Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus que sempre está ao nosso lado. Hoje, Jesus não vem mais ao nosso encontro, ao exemplo do que aconteceu naquela estrada para Jericó. Não, Ele já está presente, Ele não nos abandona jamais. Jesus, na verdade, quando nós deitamos, Ele nos sustenta. Dormirmos porque o Senhor nos sustentou. Dormimos e acordamos porque passamos a noite debaixo de um sustento, de um zelo do Senhor. Esse é o Deus presente. Quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, as dificuldades, e no Salmo 121, quando ele fala isso, o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ele tem dentro de si uma confiança de que o socorro vem do Senhor, um Deus presente. Ele é um socorro bem presente. Mas quando ele olha para os montes, e aqui eu gosto de usar isso de maneira metafórica, porque os montes podem ser os problemas que nós encontramos, que nós vivemos, que nós enfrentamos. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma crise econômica, pode ser uma crise no casamento, pode ser um problema com relacionamento aos filhos, algum problema, algum monte de dificuldade. Então o salmista, ele olha para aqueles montes aparentando uma dificuldade e ele fala: eu sei que o meu socorro vem do Senhor. O Senhor está presente para nos socorrer. Mas esses montes também, eles podem representar
aqueles estranhos, que não resolvem o nosso problema. Porque no alto dos montes é onde ficavam os santuários a deuses estranhos. Então ele olhava para aqueles montes e enxergava os santuários, os postes ídolos que eram erguidos nesses cumes de montanhas. E ele olhava para aquilo e percebia que ali era um lugar de adoração, um lugar de culto, um lugar onde as pessoas buscavam deuses falsos para poder resolver os seus problemas. E ele percebe que o seu problema, que a sua vida, não tem outra solução a não ser no Deus de Israel, o socorro bem presente. Quantas pessoas passaram por Bartimeu, eventualmente apresentando algum tipo de solução? Quantas pessoas, ao exemplo daquele coxo que estava no tanque de Betesda, casa da misericórdia, esperando o anjo agitar as águas para ele mergulhar e ser curado. E diz o texto que ele estava ali naquela condição já há 38 anos. Sabe o que isso representa, irmãos? Todos os dias, a pessoa indo ali e vendo outros sendo curados, outros sendo abençoados. Existe uma discussão teológica, que eu não entro nela, se de fato ou não tinha um anjo ali agitando aquelas águas. Bom, eu vou por aquilo que está escrito. A palavra está dizendo que havia um anjo e as pessoas eram curadas. E aquele homem que estava ali há 38 anos, ele não voltaria àquele lugar se não houvesse cura. Se não houvesse de fato, de verdade, um testemunho de cura ali naquele lugar. Então ele volta dia após dia, por 38 anos, esperando uma ocasião de ser curado. Mas a sua esperança naquele tanque estava sendo frustrada cada dia mais. Provérbios 13, 12 vai dizer: a esperança que se adia faz adoecer o coração. É ruim quando nós colocamos a nossa esperança em algo, e esse algo vai sempre se adiando, sempre se distanciando de nós. Por isso que aquele homem estava enfermo, não somente da sua perna, mas também do coração. É por isso que o salmista, quando ele olha para os montes, olha para os altos, ele coloca no coração dele, não a esperança em deuses estranhos, ele sabe que o socorro bem presente vem do Senhor. Assim foi Bartimeu. Jesus, filho de Davi, você é minha esperança. Jesus, filho de Davi, você é o meu socorro. Jesus, filho de Davi, você entrou na minha rota. Eu clamo a Ti neste momento. Sabe, queridos, nós estamos aqui numa igreja onde o Senhor Jesus Cristo se faz presente. Nós estamos aqui num lugar onde o Senhor Jesus Cristo opera a sua vida e a bênção para sempre. Este é o momento de nós clamarmos no íntimo do nosso coração. Se você quiser clamar com voz alta, clame com voz alta. Mas se você não quiser clamar com voz alta, pelo menos evoque isso no íntimo do seu coração, que Jesus Cristo, filho de Davi, o poderoso, o Senhor, Rei dos reis, está aqui neste lugar para dar conta daquilo que nos é opressor, desesperador, que nos deixa marginalizados, que nos deixa angustiados, ou que nós desejamos um resgate para as nossas vidas. Filho de Davi está aqui neste lugar. Em segundo lugar, ele é perseverante. Ele clama cada vez mais. O versículo 48 vai dizer que as pessoas repreendiam. E eu fico imaginando essa cena. Projete comigo, por favor, essa cena. No caminho, um cego mendigo, Jesus Cristo estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém. Aqui nós estamos falando dos últimos dias de Jesus Cristo. Ele tinha, portanto, uma agenda a ser cumprida lá. Ele tinha que se apresentar a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Portanto, tinha data certa para ele entrar em Jerusalém. Tinha toda uma agenda divina para ele percorrer e cumprir o propósito para o qual ele foi encarnado. Ele veio ao mundo por uma virgem, para ser o Filho do Altíssimo, o Messias prometido. Mas este homem, cercado por discípulos, com uma agenda protegida por esses homens, começa a repreender Bartimeu. Fique quieto, não incomode o mestre, pare de gritar. E ele então grita cada vez mais. Cada vez mais. É na perseverança que nós alcançamos, de fato e de verdade, o favor de Deus. Por isso que o autor aos Hebreus fala que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que perseveram, daqueles que continuam firmes. Se quiser ligar o ar-condicionado, eu agradeço, irmão. Não sei.
mas daqueles que perseveram firmes, daqueles que vão até o fim. Todas as vezes que nós percebemos Deus agindo na história do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós vamos observar a perseverança como uma característica daqueles que conquistam e que são, de fato, de verdade, abençoados por Deus. Um texto que eu gosto muito, esse eu quero que você abra comigo, porque esse compensa você pegar e grifar na sua Bíblia. Está lá em Juízes, capítulo 8, quer ver? Juízes, capítulo 8, se eu não me engano, 8, versículo 4. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Juízes, capítulo 8, versículo 4. Você conhece a história de Gideão. Você sabe que Gideão estava sendo oprimido pelos midianitas. Você sabe que Gideão, depois de uma ação espetacular de Deus, de uma ação extraordinária de Deus, porque com apenas 300 valentes, Gideão tocou a trombeta, 32 mil homens de Israel atenderam o chamado de Gideão, e Deus falou: o que eu tenho para realizar na vida de vocês é algo extraordinário, não é com esse tanto de gente. Mande aqueles que estão intimidados, aqueles que estão com medo, aqueles que não acreditam de fato e verdade na possibilidade de vitória, mandem retornar. Diz o texto que mais de 20 mil pessoas voltaram. Era muita gente que não acreditava. Fala a verdade. Às vezes você se vê cercado por pessoas que não acreditam que Deus pode fazer algo em sua vida. Era Gideão. Às vezes você se vê cercado de pessoas que duvidam do poder de Deus para ele agir na sua vida. Era Gideão. E aí, ele segue, ele continua, ele persevera, mas Deus fala: ainda é muito. Porque dos 10 mil que restaram, Deus queria fazer algo extraordinário no livramento do povo de Deus sobre os midianitas. Então ele disse: pede para voltar aqueles que estão desatentos. Presta atenção. Você acha que se Bartimeu estivesse desatento, ele teria percebido no agitado caminhar da multidão ali? Ele teria percebido Jesus? Ele teria se ligado o momento exato que Jesus estava passando? Será que, se ele tivesse despercebido do mover de Deus, ele iria colocar-se a clamar? Quando Deus nos chama e quando Deus começa a operar em nossas vidas, precisamos ligar o nosso sinal de alerta, precisamos ficar focados, antenados naquilo que Deus está fazendo, porque pode ser ao sinal de qualquer coisa. Pode ser uma voz, pode ser uma palavra, pode ser um sinal qualquer que Deus vai operar em nossas vidas. Lembra de Elias, no Monte Carmelo, dizendo: vai chover, mas não tinha nada no céu. Vai chover, não tinha nada no céu. E ele coloca o servo dele, o discípulo dele, para subir e descer o monte, subir e descer, olhar para a banda do mar, para ver se enxergava alguma coisa. Vai chover, sobe de novo, sobe de novo. Aquele menino já estava cansado de tanto subir e descer. Mas uma hora ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele fala: Acabe, volte para a sua casa, porque eu já ouço barulho de chuva. O Senhor vai derramar água aqui neste lugar. Observe, queridos, nós precisamos ficar atentos ao que Deus está fazendo. Na perseverança de Gideão, apenas 300 estavam atentos. E com esses 300, Deus faz algo extraordinário. É bem sutil, porque nós percebemos Gideão percorrendo o caminho, perseguindo aqueles midianitas que estavam fugindo. Mas antes dos midianitas fugirem, a gente quase que passa despercebido sobre a forma com que Deus livrou e confundiu os midianitas, espantando esses midianitas para correr. Vocês perceberam isso? Que era com uma botija de barro, um vaso, com tochas, em que ele cercou os midianitas, quebrou, fazendo um estrondo, iluminando mais ainda, o óleo pegando fogo, e o povo correndo. Não teve espada, não teve flecha, não teve luta. Foi um vaso de barro, cheio de óleo e fogo, quebrado, onde eles gritaram: pelo Senhor e por Gideão. E esses homens passaram a correr.
E eles correndo atrás. E não diz o texto que eles tinham, naquele primeiro momento, espadas. Obviamente, depois eles arrumaram as espadas, porque dos próprios despojos eles conseguiram. Lembre-se, Israel não era uma nação bélica naquele momento. Não tinha grandes exércitos. Tinham trabalhadores que muitas vezes usavam dos seus arados como instrumentos de guerra. Então, quando eles foram para os despojos, é que eles pegaram então espadas, flechas, arcos, e começaram a perseguir os midianitas. E perseguindo, e perseguindo, e perseguindo, e perseguindo. E aí a gente chega em Juízes 8:4. Cansados, mas ainda perseguindo. Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Cansados, mas ainda perseverando. Pastor, eu estou cansado do meu casamento. Aprende a descansar, irmão, e não a desistir do casamento. Pastor, eu estou cansado do meu emprego. Aprenda a descansar no seu emprego e não a desistir dele. Pastor, eu estou cansado da minha família. Aprenda a descansar. Mas persevere clamando ao Senhor. Porque os inimigos tentando abafar os nossos clamores existem. Às vezes até discípulos. Lembre-se que quem abafava o clamor de Bartimeu eram os discípulos de Jesus. Eram aqueles que deviam buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E justiça é retidão, justiça é fazer o bem, justiça é estender a mão. Mas naquele momento eles ficavam reprimindo Bartimeu. Às vezes é assim. Pastor, eu estou cansado porque até na igreja as pessoas que poderiam me estimular, elas me desanimam. Aprenda a descansar e a perseverar no seu clamor a Deus. Porque é na perseverança que nós alcançaremos essa vitória. Em terceiro lugar, diz o texto, no versículo 50 principalmente, deixa eu voltar para o texto aqui, Marcos capítulo 10, que ele largou tudo que tinha. Aliás, não fala que largou tudo que tinha, lançando de si a capa. E para um mendigo, morador de rua, tudo que ele tem é a capa. É com a capa que ele se protege. É com a capa que ele se guarda daqueles que tentam fazer algum mal para ele. Quem lembra aqui do Senhor dos Anéis? Quem assistiu o Senhor dos Anéis aqui vai lembrar que a Sociedade do Anel, formada por Aragorn, pelo Legolas, pelo anãozinho lá, que eu esqueci o nome dele agora, o Frodo e os outros como é que chama? Os hobbits. Eles foram para a cidade dos elfos e eles ganharam a capa. Lembra? A capa élfica que eles ganharam. Chega no momento que aquela capa élfica era a garantia deles suportarem um frio extremo. Aquela capa élfica era a garantia deles suportarem um calor extremo, quando eles estavam passando, por exemplo, no sopé de uma montanha com lavas. Era a capa élfica que protegia também do calor extremo. E teve um momento, inclusive, que eles, bem no cantinho da montanha, perto do portão negro, que passaram as tropas do inimigo, eles se revestiram com aquela capa élfica, ficando invisível aos inimigos. Uma capa pode não ser só uma capa. Uma capa pode ser tudo na vida de alguém. No caso de Bartimeu, a capa era o seu teto, era a sua proteção, era a sua segurança. A capa representava tudo para ele. E quando o Senhor nos chama, nós precisamos deixar tudo isso para trás. Precisamos aprender a nos desprendermos de coisas que nos dão segurança, de coisas que representam muito na nossa vida, para nós nos entregarmos completamente a Jesus. Foi o que Bartimeu fez, lançou de si, levantou-se de um salto e foi atrás de Jesus. Afinal de contas, Jesus é tudo em nossas vidas. Jesus Cristo exige isso de nós. Ele fala, aquele que não aborrecer pai ou mãe por minha causa não é digno de andar comigo. Aquele que não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, ou seja, negar completamente todo o seu eu, todo o seu ego, tudo aquilo que você deseja ser para si mesmo, para ser aquilo que Deus quer que você seja, não é digno de andar com Jesus Cristo. Hoje à tarde eu estava assistindo um filme no estilo Indiana Jones. É um outro filme aí, eu esqueci o nome dele aqui agora. Sim, A Busca da Fonte da Juventude. Uma coisa assim, o nome do filme. No estilo Indiana Jones. E a fonte da juventude, eles acharam,
tinha um segredo, tinha um teste de dignidade. O teste de dignidade era o seguinte: aquele que beber da fonte da juventude, ele poderia ganhar, de fato, juventude, poder e riqueza eternos. Todavia, aquela água, ela tinha o poder de revelar o futuro daquela pessoa que estava desejando aquilo, para saber se era com boas intenções ou más intenções. E quando ela foi envolvida por aquilo dali, um que chegou lá próximo, ele viu que aquilo que era mais precioso para ele, a irmã dele e o sobrinho dele, iriam ficar velhos, iriam morrer, enquanto que ele não iria desfrutar da convivência com eles. Ele abnegou. Ele disse: não é isso que eu quero. Eu quero, na verdade, aquilo que é mais importante aqui para mim, aqui são esses relacionamentos, o amor que eu tenho com essa família aqui. Enquanto que o outro foi e bebeu dessa água. Só que quando ele enxergou a revelação da água lá da fonte da juventude, ele só viu poder, ele só viu em si mesmado, ele só viu tudo aquilo que ele poderia receber de benefícios. O egoísmo dele falou mais alto. Resultado, aquilo que poderia ser uma bênção na vida dele se tornou uma maldição. Ele beber naquela água e automaticamente sendo consumido por ela. Com Jesus Cristo é assim também que acontece. Quando ele nos chama, ele quer que a gente largue tudo, para ele nos dar tudo aquilo que nos importa de fato, de verdade. Ele quer que a gente abandone no sentido de desprezar nossa família? Não, mas ele quer que a nossa família fique no lugar certo. E não como um ídolo em nossos corações. Ele quer que a gente abandone o valor demasiado que damos ao dinheiro ou aos bens materiais, desprezando no sentido de não mais precisarmos, trabalharmos, como Paulo exortou aos Tessalonicenses: aquele que não quer trabalhar, que não coma, então, porque está achando que vai receber tudo de graça e de mão beijada. Não, mas ele quer que nós coloquemos no lugar certo a nossa relação com o trabalho, a nossa relação com os estudos, a nossa relação com os nossos bens materiais, porque acima de tudo isso, Deus deve estar presente em nossas vidas. É quando nós deixamos tudo que podemos, de fato, de verdade, ganharmos tudo de Deus. É quando nós podemos experimentar força no meio da fraqueza, riqueza no meio da pobreza, bem-aventurança nos cenários mais inóspitos e hostis que podemos enfrentar. É o Senhor, porque Ele será tudo em nossas vidas. E, finalmente, quando Jesus Cristo pergunta o que quer que eu lhe faça, e ele responde que eu possa ver de novo, a resposta de Jesus depois de curar o cego, a proposta de Jesus é: você está liberado, pode ir embora, vá, a sua fé salvou você, então a sua fé curou você. O que for melhor para nós entendermos este processo aqui. É bom entendermos que não é a fé em si mesma que sara, que cura, que salva, é a fé produzida por Deus. Aquele homem, ele estava manifestando algo que já era graça de Deus na vida dele. Era algo que Deus já estava ministrando sobre a vida dele. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie disso. Nunca nos esqueçamos disso. Efésios capítulo 2. Pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos. E essa fé não vem de nós, mas é do próprio Deus. Portanto, essa fé que Jesus elogia aqui, não era uma fé intrinsecamente de Bartimeu, mas era uma fé do Espírito Santo colocada em Bartimeu, manifesta no objeto certo, Jesus Cristo. Porque há quem tem fé em outras coisas, em outros deuses, há quem tem fé em sua própria natureza, na sua própria força. Jesus Cristo, quando estava acalmando uma tempestade, seus discípulos ficaram atemorizados por causa do agitar das águas, quase virando o mar, diz o texto, quase sossobrando no mar, eles iriam afundar. Mestre, não te importas que morremos? E aí Jesus se levanta, ele dá uma ordem, o vento cessa, o mar cessa, eles ficam espantados com aquilo. Quem é esse que até o mar e as águas e os ventos obedecem? E aí Jesus pergunta para eles assim: onde está a fé de vocês? Onde está a fé? Jesus não perguntou se eles não tinham fé. Jesus perguntou: onde vocês estão colocando a fé de vocês? Foi isso que Jesus elogiou em Bartimeu. Porque a fé dada
por Deus a Bartimeu foi colocada na pessoa certa, em Jesus Cristo. Enquanto a fé que aqueles discípulos tinham não foi colocada na pessoa certa, em Jesus Cristo, que estava do lado deles ali, ainda que dormindo. Mas se era Jesus, que já tinha realizado grandes milagres, eles podiam ficar tranquilos. Mas Jesus fala assim: a fé de vocês está no lugar errado. Enquanto que a fé de Bartimeu estava no lugar certo. Estava nele, naquele que podia fazer infinitamente mais. E quando Jesus faz, ele faz de graça. Ele não cobra. Hoje, estávamos conversando ainda há pouco ali na cozinha. Existem movimentos aí que cobram 2, 3 mil, 40 mil, 50 mil reais para você receber uma bênção de Deus. Quando Deus quer, ele faz de graça. Ele faz gratuitamente. Ele dispensa Bartimeu e fala: pode ir, meu filho. A sua fé te curou, te salvou. Pode ir. Vai na bênção, vai na paz. Vai tranquilo. Mas Bartimeu nos dá uma grande lição aqui nesse momento, que é o final dessa minha mensagem. Em vez de ir embora, ele seguiu Jesus estrada fora. E isso é, de certa forma, incomum no Novo Testamento. Porque muitos que foram abençoados por Jesus no Novo Testamento foram embora. De fato, de verdade, foram embora. Eu me lembro, fazendo referência aqui àquele que eu citei ainda há pouco, o coxo no tanque de Betesda, eu me lembro que ele sequer sabia quem era Jesus. Quando Jesus falou assim: pega teu leito, levanta e anda, e ele pegou o leito, e levantou e andou, e era um sábado, e os fariseus interpelaram: por que você está carregando o seu leito? Não sabe que isso é proibido no sábado? Não sei, aquele que mandou eu pegar e carregar, me deu essa ordem, e eu fiz, e eu fui curado. Quem é esse para a gente ir lá e repreender? Sei não. Não sei. Não sabia quem era Jesus. Ele pegou o leito, começou a andar e foi embora, sem saber quem era Jesus. Depois, lá na festa, Jesus encontrou com ele: olha, você está curado, não peque, para que não aconteça algo pior para você. Ou seja, aquela enfermidade dele era fruto do pecado. E Jesus tinha perdoado os pecados, curado, e ele nem sequer sabia quem era Jesus. Quando ele ficou sabendo, ele correu para os fariseus e falaram assim: ó, sabe aquele que você estava procurando? Pois é, o nome dele é Jesus. E diz o texto que naquele momento ali, os fariseus começaram a perseguir Jesus de morte. Qual o diferente é Bartimeu? Que em vez de denunciar Jesus, ele segue Jesus. Que em vez de, sem saber quem era Jesus, ele chama Jesus pelo título messiânico: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que em vez de se agarrar ao seu leito, ainda que fosse a ordem de Jesus, ele larga tudo que tem e segue Jesus estrada fora. Estamos nós preparados para isso? Estamos nós preparados para esse Jesus que está aqui presente? Que sabe o que está acontecendo no nosso coração, que sabe o que está acontecendo na nossa vida? Estejamos nós preparados, tanto para receber a bênção, quanto para seguir Jesus, custe o que custar. Em nome dele nós oramos. Amém. Queria que você ficasse em pé para eu encerrar esse momento. Fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Em nome de Jesus. E colocasse sua vida diante do Eterno, o Todo-Poderoso, que está presente neste lugar. Do Senhor que é o Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Ele está aqui. E de fato, de verdade, ele muda a agenda dele. De fato, de verdade, a agenda dele não é a agenda humana. Nós temos horário para começar, nós temos horário para terminar, e somos condicionados a essa cronologia da agenda humana. Mas o Senhor está aqui de uma maneira atemporal. Ele está aqui e ele permanece conosco em todo o tempo. E neste tempo dele, ele está olhando para nós, esperando enxergar em nós um coração que clama pelo Filho de Davi, pelo Messias, pelo Salvador, pelo Redentor, pelo nosso Deus, que está presente neste lugar.
Ele olha para nós, esperando enxergar alguém disposto a deixar tudo para trás. Velhos hábitos, deixar tudo para trás. A segurança própria, aquilo que te deixa mais confortável, aquilo que te deixa mais seguro. A disposição de colocar tudo aos pés do Senhor e viver na completa dependência dEle. Ele está aqui. Ele está aqui. Até mesmo perguntando: o que você quer que eu faça a você? Diga para mim. Diga para o Senhor. Responda no seu íntimo. Abra o seu coração. Talvez seja como Bartimeu, resgatar algo que ele já tinha experimentado, que era enxergar de novo. Talvez seja como aquilo que nós ainda não temos ou nunca experimentamos, mas desejamos viver para que seja colocado na presença do Senhor e ser para a glória do Senhor. Basta respondermos: Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a minha vida, o meu caminhar, a direção dos meus pés, o Senhor conhece o trabalho de minhas mãos, o Senhor conhece as palavras que saem dos meus lábios, o Senhor conhece os pensamentos que orbitam a minha mente. Então, Senhor, faça com que o teu servo, a tua serva, seja, ó Deus, abençoado pelo Senhor. E que possamos sair daqui na disposição não de irmos embora da presença de Deus, mas na disposição de seguirmos os seus ensinamentos, a sua palavra, os seus passos, sermos de fato, de verdade, conhecidos como discípulos de Jesus. Deus, aqui está o seu povo, aqui está aquele e aquela que ouviu a tua palavra. Aquilo que saiu dos meus lábios, que corresponde a apenas pensamentos humanos, que caiam no esquecimento, mas aquilo que saiu dos meus lábios, que corresponde à palavra viva do Senhor, seja isso, ó Pai Celestial, a entrar profundamente no íntimo de cada um. Em nome de Jesus. E que isso seja, ó Pai Celestial, algo transformador nas nossas vidas. Que seja algo de fato, de verdade, revelador e transformador, que venha trazer cura, que venha trazer salvação, que venha trazer mudança e transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Que assim seja, Pai, na criação de discípulos do Altíssimo, servos do Todo-Poderoso, para a glória do Senhor. Nós oramos assim. E que a graça